Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Irmãos queridos, estamos chegando para mais um momento com Deus. Hoje, primeiras horas do dia, estarmos na presença do Senhor, chegar na sua casa, onde você se encontra agora, e saber que você está separando esse tempo aqui para entrar no nosso canal. Igreja Batista em Jardim Santana tem te dado este privilégio, essa bênção de, aos domingos de manhã, você ter esse encontro com Deus, a família reunida ou individualmente, separar tempo para o estudo da Palavra de Deus. Eu, pastor Eliakim, um privilégio, uma alegria estar com você nesses próximos minutos. E nós estamos aí com uma série de estudos da história antiga da Bíblia. O nosso propósito com essa série de estudos que já iniciamos, e estamos dando sequência agora, e você pode nos acompanhar através do nosso canal. Lá nós estamos com todas as mensagens, esta já a terceira mensagem da série. E no domingo passado nós falamos sobre a vida de Moisés, e logo depois de falarmos sobre a vida de Moisés, nós separamos um capítulo muito especial da história antiga, capítulo 2 de Josué, e lemos para
para a igreja, no culto presencial. E nesta série de personagens que estaremos destacando, nós vamos destacar Josué, Samuel, Davi e Salomão, porque eles tiveram muitas coisas em comuns. Eles tiveram muitas coisas com os mesmos propósitos, os mesmos objetivos. Eles foram proclamadores da palavra de Deus. Homens de fé, de compromisso, de coragem, e que diante de tempos difíceis, muito parecido com o tempo em que nós estamos vivendo, eles também viveram, onde havia perseguição, onde havia situações adversas, onde precisava lutar para conquistar aquilo que Deus tinha prometido para o seu povo. Então você percebe que o que nós estamos passando, a situação em que nós estamos vivendo, nós somos os únicos. Outras pessoas passaram por isso. Por isso que eu estou convidando você nessa série de estudos a olhar para a história. Quando nós olhamos para a história, nós podemos ver a ação poderosa de Deus em todos os tempos e em todas as épocas. Então, é muito bom nós fazermos isso, já louvamos ao Senhor, glorificamos ao nosso Deus, e agora nós aqui estamos para olharmos para a palavra de Deus. Neste estudo específico, neste momento histórico específico do capítulo 2 de Josué, se você ainda não leu, tá? É importante você pegar a sua Bíblia agora e deixar aberta aí em Josué capítulo de número 2, porque hoje você vai ter a oportunidade de acompanhar esta história fantástica e ser surpreendido com a história. Normalmente nós pensamos aqui, vamos ler o capítulo 2, o capítulo 2 de Josué, que agora lidera o povo de Deus, e ele vai ser o personagem principal da história. Olha só, você vai ser surpreendido porque nós teremos como personagem principal da história uma outra pessoa. E que eu quero segurar aqui o nome dessa pessoa para você se surpreender, para você ver quem é que Deus usa. As pessoas que Deus quiser usar, Ele usa, independente de quem essas pessoas são. Então, a alegria que eu tenho para dizer para você é o seguinte: então eu não tenho nenhuma dúvida que Deus pode me usar, apesar das minhas limitações, apesar da minha pequenez, apesar de nós, porque para Deus usar independe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, do que você é. A única coisa é termos a nossa fé firmada no Senhor. A nossa fé colocada diante do nosso Deus. E esse capítulo de número 2 do livro de Josué é fantástico, porque ele nos surpreende. Porque ele mostra que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Ele age através de quem ele quiser, em todas as épocas e em todos os tempos. Por isso, nós temos convidado você a olhar para a história e deixar que o nome de Deus seja exaltado e glorificado acima de todas as coisas. Eu quero orar por você, porque nós logo em seguida estaremos entrando neste capítulo de número 2 de Josué, olhando para a história antiga, para que nós possamos entender e compreender a forma que Deus Todo-Poderoso tem agido nesse tempo tão difícil e conturbado. Às vezes, não queremos ver, não queremos enxergar
o agir de Deus, o recado que Deus tem passado para nós nesse tempo em que nós estamos vivendo. Então, nós vamos sim olhar para a história e recordarmos e trazermos para o nosso tempo toda uma convicção, toda uma fé que em todas as épocas existiram por parte do povo de Deus e não pode ser diferente no nosso tempo. Feche seus olhos. Vamos orar ao Pai Celeste. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esses momentos em que nós separamos nessa manhã, ó Deus, para buscarmos a tua presença, a tua graça. Derrame a tua bênção sobre essa família, Senhor. Derrame a sua bênção sobre estas pessoas, os nossos amigos, independente, ó Deus, dos lugares em que eles estão nos acompanhando agora. Não importa como está, o que está sentindo, as suas emoções, os seus sentimentos, a situação que vive agora, no presente, que, ó Pai querido, ao final desta mensagem, eles sintam renovados e fortalecidos, porque o Senhor é o Deus da graça, o Deus do poder, o Deus que provê e nos sustenta, sustenta-nos, ó Deus, em qualquer situação. Abençoe, ó Deus, estas vidas neste momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, graças a Deus, porque nós podemos conversar com o Pai Celeste. Faz o seguinte, vamos para uma música agora. Você vai ouvir essa música e depois nós voltaremos com o estudo do capítulo 2 de Josué. Não esqueça de pegar a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia ou pegar lá a Bíblia e abrir no livro de Josué, porque vai ser muito importante você seguir esta história maravilhosa. Louve ao Senhor. Coração a Deus agora e cante conosco. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar.
toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Graças a Deus, nós podemos glorificar a Deus, nós podemos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Irmãos queridos, prezados amigos que têm nos acompanhado neste canal, normalmente nós temos trazido alguns colegas para estar trazendo mensagens, estar nos ajudando, cooperando conosco, porque nós devemos ter esta capacidade de cooperação, ter outras pessoas também falando ao nosso coração. E quantos homens de Deus têm nos acompanhado durante as mensagens, os estudos, a série de estudos que nós temos levado até você através do nosso canal. E hoje nós estaremos trazendo uma mulher. E vocês vão entender também por que eu escolhi uma mulher para falar sobre o capítulo de número 2 de Josué. E a irmã Ângela Valadão faz parte dos Gideões Internacionais, faz parte desse grupo tão seleto e de pregadores. E eu falei para vocês que uma das coisas que tinha em comum entre Josué, Samuel, Davi e Salomão é que eles eram proclamadores da palavra de Deus. E nós estamos escolhendo exatamente, falando e trazendo alguém que faz parte de um grupo que é proclamador do Evangelho de Deus em toda a face da terra. Os Gideões têm assumido esta responsabilidade de proclamação, de cuidado, de levar com muito afinco e fidelidade a palavra do Senhor. E a irmã Ângela Valadão faz parte desse grupo seleto e que hoje ela foi escolhida para falar do capítulo 2 de Josué. Com alegria, vocês estarão ficando aí, nós teremos grande alegria em tê-la no nosso canal e vocês ouvir esta serva comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo e com a proclamação da palavra de Deus. Fique aí com a irmã Ângela Valadão e depois nós voltamos para orarmos juntos e encerrarmos o culto dessa manhã. Fique aí com a irmã Ângela. Muito bem. Nós temos nas histórias bíblicas mulheres do povo de Israel, mulheres da descendência de Abraão, Isaque, Jacó, mas temos algumas mulheres que não eram do povo de Israel. Não faziam parte desta família preparada por Deus para abençoar a todas as nações da terra. E Raabe é uma delas. Raabe era uma mulher da cidade de Jericó. Era uma cananeia. Fazia parte daquelas nações cananitas, daquelas nações que habitavam ali aquela região chamada Canaã, antes da entrada do povo de Israel, antes da saída dos hebreus do Egito. Raabe, o seu nome significa largo, grande. Nós sabemos que os nomes bíblicos, eles têm significados. E os significados dos nomes estão muito relacionados com a sua história, muito relacionados com aquilo que vai acontecer com aquela pessoa ou em algum momento da sua vida. Raabe, então, era uma moça que morava na cidade de Jericó. Jericó quer dizer fragrância, perfume, aquela cidade que ficava bem no deserto do Negev. Jericó é praticamente um oásis no deserto.
chamada também a Cidade das Palmeiras, com várias fontes de água ali. Jericó era ali um reduto, era uma fortaleza, era uma cidade impenetrável, era uma cidade que constituía-se num oásis no deserto. E Raabe morava em Jericó. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz a respeito desta mulher no contexto da sua história, dentro do contexto da história de Israel. Vamos encontrar Raabe em Josué capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Diz assim: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Vamos parar aqui um pouquinho. Então, Josué enviou 2 jovens, enviou 2 espias, 2 homens a conhecerem Jericó, a observarem a cidade, a observarem os guardas, o exército, a força da cidade, os seus muros, o seu povo, como viviam, foram como espias. Por que Josué os enviou? Porque Josué, ele seria o conquistador. Josué, ele veio liderar a nação de Israel logo depois de Moisés. E a tarefa de Josué seria esta, a tarefa de conquistar a terra prometida, de colocar o povo dentro da terra prometida, de levar a nação e assentá-los naquela terra, de conquistar. E por que Deus teve este propósito? Primeiro, porque Deus é Deus, porque Deus escolhe, Deus faz, Deus tem seu plano, Deus tem seu propósito, e dentro do propósito de Deus, para enviar o seu Filho ao mundo, para trazer a salvação para todos os homens, a terra, a nação onde o Filho de Deus haveria de vir e nascer, deveria ser de uma grande relevância, deveria estar num lugar muito especial. E não há um lugar mais especial na terra do que aquele pequeno trecho Israel. Canaã, antes do povo entrar ali. Se nós juntarmos todos os continentes na teoria da Pangeia, ou seja, quando todos os continentes estavam juntos em uma só porção seca, chamada Pangeia, nós teremos Jerusalém como centro da terra e nós teremos Israel ali bem no centro da terra. O profeta Ezequiel chama Israel de a coroa das nações. E está bem no centro. Se a gente colocar a ponta do compasso sobre Jerusalém e estendermos então a outra extremidade do compasso numa circunferência, nós vamos encontrar que Israel, Jerusalém, estão exatamente no centro de toda a porção seca de toda a terra. Aquele lugar ali já tinha sido reservado pelo Senhor para o seu povo, para a nação de Israel. Mas a nação era uma nação jovem, era uma nação que estava crescendo, desenvolvendo a partir de Abraão. Abraão teve Isaque, Jacó e Esaú. E de Jacó, ao ter a sua luta com Deus, com o príncipe do Senhor, ele foi chamado de Israel. Seu nome foi mudado para Israel, ou seja, príncipe de Deus, porque ele lutou com o Senhor, ele lutou com o anjo do Senhor e prevaleceu. E Jacó então teve 12 filhos, que são os 12 patriarcas, e destes 12, toda a nação ali se desenvolveu, cresceu, multiplicou lá no Egito. Lá no Egito, onde eles se casaram entre si, casamentos consanguíneos no início, e até Deus dar a lei a Moisés, depois de 400 anos, 430 anos na terra do Egito. Então o povo sai do Egito pela mão forte do Senhor.
Quando o povo sai do Egito, eles saíram debaixo de milagres, saíram debaixo da potente mão de Deus, mostrando quem era o Senhor, mostrando que o Senhor está acima de todos os deuses do Egito, acima de toda feitiçaria, acima de todas as obras malignas. O Senhor reina, o Senhor é soberano, o Senhor está acima de tudo e de todos. E Deus mostrou então o seu poder a Moisés, o seu poder a Faraó, o seu poder a Israel, o seu poder a todas as nações da época, já que o Egito era a nação que estava no topo. O Egito tinha a hegemonia naquela época, era a nação mais importante, mais rica. Israel, então, sai pelas mãos de Moisés, Moisés passa o bastão para Josué e Josué, então, entra na terra, entra para conquistar, entra, como o Senhor lhe disse, eu enviarei vespões à frente de vocês e o inimigo não poderá resistir. Apesar das cidades serem grandes, fortes, com altos muros, bem protegidas, apesar dos exércitos de muitos deles, principalmente dos amorreus, serem exércitos fortes, com carros de ferro, cavalos, com as suas bigas, com suas armaduras, o povo de Israel, com um exército tão, podemos dizer assim, tão primário, tão rudimentar, mas todo inimigo foi vencido pelo poder de Deus, porque era o tempo de Deus. Aquelas nações haviam enchido a sua taça de juízo através de violência, imoralidade, cultos idólatras tão terríveis que se faziam ali na terra de Canaã. Josué, então, a primeira cidade, a primeira conquista seria Jericó. Então ele manda 2 homens, 2 príncipes, para olharem, para espiarem a terra de Jericó. E eles então chegam e diz aqui que eles entraram e ficaram na casa de uma prostituta. Por que será que eles procuraram logo a casa de uma prostituta? Qual a intenção? Por quê? É claro, eles não conheciam ninguém, eles não tinham, antigamente não tinha a estrutura de hotel, uma pousada, então eles deveriam ir ficar na casa de alguém conhecido. E as casas que eram abertas, as casas que estavam livres, seriam exatamente de prostituição. E eles foram então à casa de Raabe. Mas há um detalhe também com relação a Raabe. Muitas moças que estavam nesse caminho da prostituição não era do mesmo formato dos nossos dias. Não era uma prostituição para sobrevivência, não era uma prostituição como esta profissão do corpo, mas estava muito ligada com o culto idólatra. Os cultos idólatras, eles todos tinham, podemos dizer assim, rituais pornográficos, rituais terríveis, envolvendo homossexualismo, a prostituição. Então as moças, as jovenzinhas, as meninas eram dadas aos sacerdotes, eram entregues na inocência do povo, na simplicidade, na cegueira espiritual, como se estivessem servindo aos deuses, como se estivessem fazendo algo tão importante, tão bom. E nós podemos ver hoje que as religiões, principalmente satânicas, pagãs, estão também relacionadas com a prostituição, com a impureza sexual. Raabe, então, era uma prostituta talvez cultual, e os 2 espias chegam, ficam ali na sua casa. Vamos continuar a leitura, diz assim o texto. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram a espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta,
Sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Vemos então aqui que Raabe, ela reconheceu quem eram aqueles homens e por que vieram à sua casa. Raabe conversa com eles, Raabe lhes expõe a sua fé no Deus de Israel. Raabe diz para aqueles espias, olha, eu sei que o Deus de Israel é o Deus forte e poderoso. Nós aqui em Jericó e em toda Canaã ouvimos a respeito do que aconteceu ao Egito, de como Deus enviou as pragas no Egito, de como o Mar Vermelho se abriu e todo o povo passou a pé enxuto, e como as águas do Mar Vermelho cobriram os carros de Faraó. Nós ouvimos sobre como Deus manifestou o seu poder e como vocês estiveram ali por 40 anos no deserto, sendo sustentado pelo seu Deus. Nós sabemos que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. Raabe abriu seu coração, Raabe mostrou que ela creu, Raabe mostrou que ela sabia quem era o Deus de Israel. E ela disse, todo o nosso povo está com medo. Todas as mãos estão trêmulas, todos estão apreensivos e sabemos, todo o povo da cidade de Jericó sabe que não poderá resistir diante do Deus de Israel. Mas ela escondeu aqueles homens. Ela disse, eu sei que eles virão procurar vocês e eu tenho um lugar que vocês vão ficar bem escondidos. Eles não vão encontrá-los. E ela então acha um jeito ali de colocá-los debaixo das canas do junco, das canas de linho que estavam ali no seu terraço. Arruma tudo direitinho para não parecer absolutamente nada que aqueles homens ali estavam. A casa de Raabe ficava no muro. Os muros, a muralha de Jericó era tão larga que dava para se construir uma casa em cima da muralha. Passava uma carruagem, uma diligência, passava ali naquela rua sobre os muros de Jericó com facilidade. Ou seja, a cidade era forte, a cidade estava guarnecida de um exército forte e de muita proteção através dos seus fortes muros. Então, ela escondeu aqueles homens e ela os protegeu. E vieram soldados do rei e perguntaram, aqueles homens estão aí? E ela disse, não, eles já foram embora. Quando os portões iam fechar, eles foram embora. Não sei onde estão, vocês vão e procurem. E assim que os guardas saíram, aqueles homens saíram, ela então desce pela janela da sua casa, no muro para o lado de fora da cidade. Ela desceu aqueles homens e atou um fio escarlate, uma corda vermelha na sua janela e fizeram um pacto. Aqueles dois espias, sendo que mais tarde um deles vai se casar com Raabe, da tribo de Judá, e fizeram este pacto. Raabe disse, eu quero salvar a minha família, eu creio no Deus de Israel, eu quero fazer parte deste povo, eu sei que as cidades, eu sei que as nações que aqui estão em Canaã não seguem o Deus de Israel, não vivem em santidade, em pureza, como o Deus de Israel requer. Mas eu gostaria de fazer parte deste povo, assim como eu salvei vocês. Levem em conta a minha vida e me salvem também quando vocês vierem e atacarem e vencerem esta cidade. Então aqueles dois espias disseram, olha, se você colocar este fio de escarlate na janela, quando nós invadirmos a cidade, quem você quer que seja salvo, ponha dentro da sua casa.
Na sua casa ninguém vai tocar. Coloque dentro de casa toda a sua família. É interessante que essa palavra daqueles jovens, ela tinha, vamos dizer, a autoridade de Deus. Então era como se Deus estivesse referendando aquelas palavras, como se Deus estivesse confirmando as palavras daqueles homens de que Raabe seria salva se ela colocasse aquele fio escarlate na sua janela. No capítulo 6, quando nós temos a conquista de Jericó, no versículo 7 está escrito: porém, a cidade será condenada, e tudo quanto nela houver. Somente Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Somente viverá Raabe e todos os que estiverem dentro da sua casa. Nós vimos que quando Deus chamou Abraão, Deus disse a Abraão: de ti farei uma grande nação. Anda na minha presença e sê perfeito. E o Senhor disse: eu te abençoarei. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus é um Deus que olha não somente para as pessoas individualmente, mas Deus olha para as famílias, para o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, a família. Deus olha a família. E o Senhor disse quando, naquela noite, o carcereiro lá da cidade de Filipos, quando ele ia se suicidar, porque um terremoto havia aberto todas as portas das prisões. E ele pensou, os presos fugiram. E ele era um carcereiro romano, trabalhava para o exército de Roma, para o imperador romano, e os soldados tinham uma disciplina tão forte que se eles deixassem escapar um prisioneiro, eles pagariam com a própria vida. Aquele carcereiro, então, quando veio aquele terremoto, e por que veio o terremoto? O terremoto veio exatamente quando Paulo e Silas oravam. Oravam por aquele lugar, oravam por aquelas pessoas, oravam, quem sabe até mesmo pelo carcereiro. E Deus mandou o terremoto que moveu ali aquele cárcere. As portas se abriram, as correntes, as algemas caíram ao chão, todos se viram livres. E o carcereiro pensou, porque estava tudo escuro, os presos fugiram, mas ninguém havia fugido, porque aquilo era uma intervenção de Deus. E Deus não passa por cima da lei, Deus não passa por cima, era uma intervenção de Deus. Então, Paulo, quando viu o carcereiro que ia se suicidar, ele disse, não faça isso, nós estamos todos aqui estamos. E ele pediu luz, e então, com aquele cárcere iluminado, ele viu que todos os presos estavam ali. Ele sentiu o poder de Deus, ele sentiu a presença de Deus, e ele então conversa com Paulo. Paulo lhe apresenta o Evangelho, Paulo lhe mostra o poder de Deus em Jesus o Cristo, e que aquele terremoto veio pela ordem de Jesus, Yeshua de Nazaré. E o carcereiro se converte. Ele diz, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo responde, crê. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E ele creu. Raabe, toda a sua casa pôde ser salva, porque ela creu em Deus, ela creu no Deus de Israel, ela levou a mensagem para toda a sua família e disse, os hebreus vão tomar Jericó. A cidade será entregue nas mãos dos hebreus, na mão dos israelitas. Fiquem comigo na minha casa, porque nós seremos salvos. E ali estava toda a família. No capítulo 6, verso 22 e 23 de Josué está escrito, então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra, entrai na casa da mulher prostituta, tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela
e os acamparam fora do arraial de Israel. E como foi que a cidade foi tomada? Como foi que Israel entrou em Jericó? Nós sabemos a estratégia de Deus. Deus disse que o povo deveria caminhar em silêncio, dar uma volta na cidade durante 6 dias. Cada dia uma volta em torno de Jericó. O pessoal de Jericó olhava da muralha, o que esse povo está fazendo? O que eles estão fazendo? Em silêncio. No 7º dia, eles dariam 7 voltas, 6 voltas em silêncio, 6 voltas marchando silenciosamente. Todo o povo, os homens, as mulheres, as famílias, os sacerdotes, marchando em silêncio. A 7ª volta, os sacerdotes iriam tocar as trombetas, tocar o seu chofar, e todo o povo deveria gritar, 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 gritar. Naturalmente, eles gritavam pelo nome do Senhor, do Deus de Israel. E ao gritar, a Bíblia nos conta que as muralhas de Jericó caíram ao chão, se romperam. Apenas ficou de pé aquele pedaço da muralha onde estava a casa de Raabe. Os guerreiros entraram e conquistaram a cidade e levaram Raabe e toda a sua família. E ela então ficou com a sua família, seus irmãos, sua parentela, seus pais, acampados fora do arraial. Em Mateus capítulo 1, verso 5, nós vamos ver a genealogia de Jesus. E lá está escrito: Salmom gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Raabe entra como uma princesa na genealogia de Jesus. Entra em Israel não como uma prostituta, não como uma mulher vulgar, não como uma mulher qualquer, mas como alguém que creu. Esta história de Raabe nos mostra que para Deus, Deus não despreza ninguém. Aquelas pessoas que estão vivendo cegueira espiritual, fazendo as coisas mais terríveis por causa da sua cegueira, têm a oportunidade, a chance de se tornarem príncipes e princesas no meio do povo de Deus. Crê no Senhor e serás salvo tu e a tua casa. A promessa é para toda a nossa família, porque o nosso Deus é um Deus de salvação. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e clamo a Ti. Senhor, olha a minha família, olha os meus queridos, que todos sejam salvos, que todos possam estar debaixo desta proteção, desta salvação, pois sabemos que o mundo jaz no maligno, que o mundo jaz em trevas e que há tanto sofrimento que a terra curtirá. Mas, Senhor, nós oramos para que cada pessoa da família seja salva, cada um. Traz a Tua palavra, traz a Tua promessa, traz o Teu poder, traz o Teu amor e opera na minha família, na minha casa. Opera, Senhor, na casa e na família de cada pessoa que nos assiste e que ora conosco nesta hora. Concede sabedoria, graça, unção e o Teu perdão a cada um, para a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, cada pessoa que nos assiste, trazendo saúde, trazendo paz aos lares, trazendo a Tua doce presença, trazendo cura para os enfermos, libertação para os oprimidos, e que o Senhor esteja trazendo a bênção, a prosperidade, a paz em cada lar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, olhar para a história é algo magnífico, é algo maravilhoso. Vocês viram aí a palavra da irmã Ângela Valadão falando sobre o capítulo 2 e a surpresa que
Eu falei para vocês em relação ao personagem principal do texto, não é Josué, nem os espias, nem tampouco o rei, preocupado com aqueles que estavam observando Jericó, a cidade de Jericó, esta região em que Deus estava preparando para colocar nas mãos do povo de Deus, mas o personagem principal foi esta serva de Deus, depois se tornou uma serva de Deus, Raabe, uma prostituta que Deus usa e transforma numa princesa. Alguém que agora faria parte da genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através de Davi. É maravilhoso nós podermos ter ouvido essa história. Louvamos a Deus pela forma tão simples e tranquila que a irmã Ângela apresentou para nós. Que Deus nos abençoe, que você tenha um domingo maravilhoso, que a bênção de Deus seja derramada sobre a sua vida. Eu quero convidar você agora a estar conosco na noite. Nós já estamos com cultos presenciais. Então eu convido você à noite a estarmos juntos com um lindo culto de glorificação ao Senhor, de louvor ao nosso Deus, de exaltação ao nome do Senhor. E eu quero trazer uma mensagem muito especial ao seu coração, para a sua vida e para a sua família. 18h30 nós temos um encontro marcado com o culto da noite. A Igreja Batista em Jardim Santana, aqui em São Miguel Paulista, na zona leste da capital de São Paulo, está na rua Flor de Cachimbo, 193, Jardim Santana, São Miguel Paulista. Então, ter você à noite conosco vai ser um privilégio, uma alegria muito grande. Que Deus abençoe. Até a próxima, até a noite. Louve ao Senhor aí com essa última música. Que Deus esteja derramando bênção e graça sobre a sua vida. Amém, queridos? Somente Deus cuida de mim, aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Deus, somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará. Me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Quero agradecer por isso tudo que fazes por mim. Pelas bênçãos sem fim, grande é o amor por mim.